Vamos para a introdução da nossa lição. Nessa lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. E a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e perseverança. E a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra e por isso foi capaz de enfrentar a crise da escassez em uma terra inóspita, longe do seu povo original. Temos muito que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e a sua sogra Noemi. Glória a Deus. Os irmãos de demais classes estão convidados a se retirar para as suas atividades. Os irmãos que pertencem a outras classes. Glória a Deus. Se a mocidade, porventura, quiser ficar, Júlia, hoje aqui, não sei, você que sabe. Mas a Júlia está aí sob o comando. Meus amados e minhas amadas irmãs, vamos para o primeiro tópico, a crise econômica na terra da Judeia. O primeiro subtópico, leiam comigo, a escassez que provocou fome na casa de pão. Em Ruth, no capítulo 1 e no versículo 1, os irmãos vão encontrar a seguinte frase, leiam comigo, está na leitura em classe. Voltem aí na leitura em classe. 1, 2, 3, todo mundo. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. Meus irmãos, alguma coisa vos lembra da lição passada, da lição atrás, há 2 semanas, 3, que nós vínhamos falando do governo dos juízes, que foi uma tragédia, porque cada um fazia o que dava na sua cabeça e era aquela terrível catástrofe que resultou. Lembra? Esse ainda é um tempo vitimado pelaquela hierarquia, pelaquele regime. O governo dos juízes não eram bons, porque eram governos em que todo mundo mandava. Olhem para mim, alunos. Vocês têm que ter uma voz de comando, por mais duro que ela seja, por mais ruim para o entendimento, ela é boa para a organização, para o futuro. Se vocês não forem disciplinados, doutrinados,
se vocês não forem ademoestados na palavra e no trato aqui, porque nós podemos conhecer a Bíblia toda aqui, sermos irreverentes, basta não ter um comando. Então, o pastor é essencial, o líder é essencial. E líder não precisa ser brabo, eufórico. Moisés era o homem mais manso da terra, mas era um homem organizado. Logo vamos descobrir que a liderança não é aquela que grita e que faz tudo, mas é aquela que sabe aplicar cada um no seu ponto certo, que vê a qualidade de cada um e ali põe cada peça no seu devido lugar. Basta ver, irmãos, que a construção do templo de Salomão na época em Jerusalém, a Bíblia diz que não se ouvia o barulho de um martelo. Como que você, nos tempos daquele, conseguia fazer uma construção na envergadura do templo de Salomão sem um barulho? Está na Bíblia. Não houve um barulho de um martelo. Por quê? Porque, com certeza, se não houve barulho de um martelo, não houve um acidente. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que eles contratavam o rapaz que fazia o tijolo. O tijolo não podia ter 1 centímetro maior do que o outro. Aí o rapaz que fazia a madeira, ele ia lá, media centímetro por centímetro e cortava na mata a madeira centímetro por centímetro. Aí trazia uma ripa da mata, quando encaixava que a ripa não dava, voltava lá na mata e aparelhava no mesmo modelo e trazia no próximo lote para terminar. Mas dentro do templo não havia nenhuma emenda de erro. Vamos consertar por aqui mesmo? Não. Chegava tudo pronto e só encaixava. É assim na nossa vida, na nossa liderança. Cada um tem que saber. Quem trabalha com ouro, ouro. Quem trabalha com prata, prata. Quem trabalha com madeira, madeira. Quem trabalha com cobre, quem trabalha com chumbo. Cada um com a sua função. Agora, quem trabalhava com cobre não se metia em quem trabalhava com ouro. O do ouro só cuidava do ouro. O que trabalhava com cobre só cuidava do cobre. Mas esse é o problema, que muitos hoje querem ser professor. Subordinado não. Então, sem sucesso, cai nessa desgraça, nessa ruína que caiu os filhos de Israel no ano dos juízes. E aí a economia sofreu, a pobreza veio, e foi quando Elimeleque pegou a sua esposa Noemi, seu filho Quilom e Marlon, e disse: nós não podemos ficar aqui, senão a gente vai morrer de fome. Então foram para a região de Moabe. Chegando lá, durante quase 10 anos, foram então vitimados, foram então dizimados naquelas terras, tombaram ali por enfermidade e vieram
a perecer. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor, a cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque. Era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão, escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem o pão que representava o sustento material. Vou abrir parêntese para comentar aqui que essa casa Belém de Judá simboliza a igreja hoje, casa de pão. Quando falta pão na igreja, os irmãos viram Elimeleque, viram Noemi, ficam perdidos, procurando por aí, ficam perdidos, desastrosos por aí. Que Deus abençoe e transforme a nossa igreja em uma casa de pão, que possamos aqui sermos abastecidos. E é por isso que eu digo para os pastores: deem pão para o povo, os obreiros, as irmãs, os irmãos que trabalham à frente da obra nos dias que eu não estou, deem pão, não fiquem trazendo gororoba para cá não, não fiquem trazendo bagunça para esse altar. É pão, irmãos, é a palavra de Deus. Aleluia. E a cidade deixou de ser um celeiro de grão para ser um lugar de escassez e de fome, carestia e seca por toda a parte da terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Abra comigo sua Bíblia no livro de Levíticos, no capítulo 26, no versículo 18 ao versículo de número 20, e vamos ver que a falta de alimento dentro de uma casa pode ser a mão de Deus pesando sobre este pai de família ou esta mãe de família. Quando eu vejo uma pessoa dizer: eu estou passando fome, eu me preocupo, sinceramente, porque a Bíblia diz que o justo não passará necessidade. Se existe uma coisa na Bíblia que Deus mais se preocupa, é com o nosso alimento. A Bíblia diz: quanto ao vosso cuidado, não se preocupem. Quanto ao vosso alimento, não é o Senhor maior do que os alimentos. Olha, irmão, quem está passando fome precisa fazer um conserto, viu? Vamos provar na Bíblia. Vem aqui um irmão ler esse texto, por favor. Glória a Deus. Bora ganhar tempo, irmãos. Levíticos 26, do 18 ao 20 diz: e se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. E de balde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Então está aí. Está aí. Então seu salário não dá para nada. Está na Bíblia, não está?
Então, seu trabalho não vai lhe sustentar. Se você roubou o dízimo, roubou as ofertas, roubou o seu tempo para Satanás, deu toda a atenção para o diabo e não para Deus, andou, aleluia, falando mal da igreja por aí, saindo da igreja e indo por aí, comer em alguns lugares, foi desobediente, foi rebelde à doutrina. Então o texto diz: eu farei com que teus filhos fiquem desnutridos, você comece aí a ter seus problemas, você aprender, você fique só. Você quer andar só, então é uma questão de escolha. Naquele tempo Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar os ídolos pagãos, a bem de verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas disciplina era para todos. Quando o castigo vinha, tá vendo, irmão? Vinha para todo mundo. Lembra do exemplo de Mica, né? Adorando os deuses pagãos. Era uma festa do paganismo, mas a ausência de Deus atraía maldição para todos. Por mais temor que nossa igreja ensine, por mais responsabilidade que nós da Assembleia de Deus da Família temos, pagamos também pelos erros, pelas besteiras que os outros fazem por aí, porque estamos dentro do mundo, não é, irmãos? Nós estamos na terra e esse é um ponto que devemos discutir. Segundo subtópico, a crise de uma família. Leiam comigo Ruth, capítulo de número 1, verso 3, está na leitura em classe. Todos. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Meus irmãos, a família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi e os filhos Malom e Quilim. Enquanto estavam na Judéia, a crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca da solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegar a Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez que envolveram a vida dessa família. Quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva com seus 2 filhos. Meus irmãos e minhas irmãs, o que nós discutimos aqui? Veja que o comentarista nobre amigo Elianai Cabral nos fala ele é feliz quando ele nos fala de Elimeleque, que diz que Elimeleque conhecia a Deus, mas não consultou a Deus. Viu isso? Conhecia, mas não consultou. Então, Deus, quando não é consultado, Ele fica olhando você porque Deus não permite
invasão, ele dará a você o livre arbítrio. Aí você diz: oxê, e ele não se preocupa comigo? Se preocupa. Então por que ele não me avisa? Meu querido, você quer mais aviso do que já está avisado na Bíblia? Você tem a Bíblia todinha lhe corrigindo. Será que eu tenho que sair de casa para vir aqui escutar um pregador me dizer o que eu já sei? A igreja é lugar para a gente, pastor Carlos Henrique, estudar a palavra, salmodiar, cantar, glorificar a Deus. Mas todos nós já temos a obrigação de conhecer o que é certo e o que é errado. É triste quando eu ouço Isaías dizendo: o boi conhece o seu dono, o cavalo conhece o seu dono, mas Israel não conhece o seu Deus. Quando eu vejo Oséias dizer isso também, quando eu vejo os profetas falando que tem muita gente dentro da igreja que canta, que glorifica, que faz um alarde todo desses, mas não toma uma decisão em comunhão com Deus, em afinidade com Deus. São pessoas desastrosas que não sabem o que fazem. Estão com a Bíblia debaixo do braço, mas não sabem o que fazer. Não tem direção. Eu conheço irmão que ainda tem coragem de dizer: bispo, eu não sei o que Deus tem para a minha vida. Eu queria, me dê uma palavra, me diga o que Deus tem para mim. Eu digo: ora, se você que é o dono da vida e o adorador não sabe o que Deus tem para a sua vida, eu sei o que Deus tem para mim, mas para a sua não. Glória a Deus. Uma coisa eu sei que Deus tem para todos, é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas para todos chegarem ao pleno conhecimento da verdade, primeiro precisa temer a Deus, e segundo precisa estar aqui, que nem vocês estão hoje, igual vocês, escutando. Os irmãos estão entendendo a palavra de Deus? Agora, sem esse meio, não existe outro. Esse é o método correto de ensinar. Os irmãos estão entendendo a palavra de Deus? Glorificado é o nome de Jesus. Então, Elimeleque conhecia Deus, mas não consultou ao Senhor, ou seja, ele não orava, não era um homem de oração como se deveria. Glória a Deus. O casamento, ainda estamos no segundo subtópico do primeiro tópico. O casamento dos seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Mas, de repente, os 2 filhos falecem, deixando as esposas viúvas. Capítulo 1, versículo 5 do livro de Ruth, está lá na leitura em classe. Leiam comigo. E morreram também ambos, Mahlon e Quilion, ficando assim estas mulheres, ou esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Louvado seja Deus. Agora, eram 3 viúvas que no contexto da época teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora, como a sogra, genro, sogro. Como se comportar, irmãos, diante destas
circunstância. Não é verdade? Então, evitemos desgraça dentro da nossa família. Qual é o caminho? Consultar a Deus antes das nossas decisões. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar no primeiro subtópico, consultando a Deus em nossas decisões. Irmã Daiane, venha ler o primeiro sinopse que termina essa lição, e em seguida eu convido a irmã Dinael para fazer uma oração. Sinopse 1. A crise econômica na Judéia e as fatalidades no seio familiar de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas ainda mais forte. Amém, meus irmãos? Como é? De novo, repete aí, irmã. A crise econômica na Judéia trouxe uma fatalidade no seio familiar de Noemi e de Ruth. E tornaram o quê? Muito bem. Então, essa crise fortaleceu a amizade de Noemi, de Ruth e Orfa. Amém? Sempre tem alguma coisa de bom para acontecer, né? Não é possível também que tudo aconteça só de tragédia. Mas é isso. Vamos orar para que Deus nos ajude e não trilhemos esse caminho. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, graças te damos, meu Senhor, por essa oportunidade da tua igreja estar reunida aqui, Senhor, para entender a tua palavra. Senhor, muito obrigado porque tu nos alerta a não tomarmos nenhuma decisão sem primeiro, Senhor, receber de ti, Senhor da glória. Jesus querido, que nós vemos a cada dia, Pai, Deus, no momento de tomar uma decisão, seja ela qual for, nos colocar diante de ti, Senhor, para que nós não venhamos tomar caminhos errados, porque aquilo que tu faz é bom, é agradável e é perfeito. Senhor, muito obrigado, Senhor. Pai, por essa primeira parte da lição, Senhor, nós rendemos graças a Ti, te louvamos pelo entendimento. Meu Senhor, aquela família em meio a tantas tragédias, mas elas puderam ver a união, meu Pai, da nora e da sogra. Então que isso venha acontecer conosco, e nós vamos nos unir mais e mais em meio às lutas e às tragédias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça, canta. Graça a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, a graça eu achei. A graça eu achei em Jesus. Mais perto quero estar. Mais perto. Bem alto, meu Deus, de ti. Os irmãos não cantem um atrás do outro. Canta, tá tudo certinho. Ainda que me una a ti, sempre hei de suplicar, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais. Agora fecha os olhos e cante bem alto. Mais perto quer la manaraca.
Dá glória, glória, glória a Deus. Senta, meus irmãos, dando glória, 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 glória. Tire esse momento para glorificar a Deus pela sua vida, irmão. Tire esse momento para exaltar a Deus por você estar na Santa Igreja, Assembleia de Deus da Família, por você estar dentro de um culto realmente cristão, genuíno, evangélico. Glória a Deus. Agradeço pela minha vida, por essa igreja, por essa palavra, irmão querido. Meus irmãos, vamos para o segundo tópico da nossa lição, que tem como epígrafe: superando as crises existentes. Primeiro tópico, o primeiro subtópico do segundo tópico. Leiam: Noemi decide voltar à terra, ou à sua terra. No capítulo de número 1, no versículo 6 ao versículo 8, na nossa lição diz assim, leiam todos: e disse, e disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai cada um à casa do seu pai e da sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como usaste para com o que? O falecido, e por mim. Glórias ao nome de Jesus. Viúva com suas duas noras moabitas, órfã e Ruth, também viúva Noemi, resolve voltar à sua terra na Judéia depois de 10 anos longe. Ruth capítulo 1, versículo 4. Vamos ler todos juntos. Ruth 1 e 4. Os quais tomaram para si Moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Foram essa a idade que o relato bíblico nos dá. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras órfã e Ruth para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Leia comigo Ruth, capítulo de número 15, capítulo 1, versículo de número 15 até o versículo de número 18. Um dos irmãos já está com ele aí embaixo ou aqui em cima, por favor. Capítulo 1 de Ruth, versículo 15 até o versículo 18. Irmãos, andem bem na frente para me ajudar. Alguém achou? Ô irmãos, aqui na frente, cadê meus auxiliares, meus irmãos? Vocês estão vendo aí? Salve da igreja com a paz do Senhor. Ruth capítulo 1, versículo 15 ao 18. Pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta eu também após a tua cunhada. 16. Disse, porém, Ruth: não me insiste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu foste, irei eu, e onde quer que tu pousaste à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que moraste, onde quer que morrereis, eu ali serei sepultada.
Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separa de ti. Verso 18. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Então, quando órfão resolveu voltar, Noemi tentou convencer Ruth para voltar também, e ela não voltou. Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigado com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em toda aquela circunstância. Na decisão de Ruth nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Abra comigo Romanos 8:28. Como diz, todas as coisas coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus. Segundo subtópico do segundo tópico. Leiam comigo. Ruth reconhece o Deus de sua sogra. Já lemos, né? O teu povo, versículo 16, capítulo 1. Não é? O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Para ver a harmonia de verdade, irmã, tente convencer seu marido a congregar aqui. Tente tirar seu marido daquele lugar, traga ele para cá. Tente trazer seu filho para cá, irmã. Vá sempre tentando, mas como é que você vai fazer? Não é dizendo que o lugar que ele está é ruim, é mostrando o seu testemunho para ele. Convide-o para sempre vir aqui, mas seja uma mulher crente, um homem crente. Aleluia. Eles vão ver que a sua igreja, que o rebanho que você está, é um rebanho doutrinado, disciplinado, bem ajustado nos parâmetros divinos. Então eles irão se converter de verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Bons exemplos. Ruth declarou de coração sincero a sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. E depois dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, que supre sempre as nossas necessidades. Filipenses 4:19 diz o quê? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá. Não é toda a vossa, olha aí, ó, suprirá todas as vossas
necessidades em glória por Cristo Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, igreja, acorde para entender o mistério descendo nesta reunião. Entre que minaplaci, prostere a súbria. Eu estou vendo Deus suprir necessidade aqui hoje. Ruth descobriu que o Deus de Noemi mata a fome. Aí eu pergunto, se Ruth descobre que o Deus de Noemi mata a fome, por que então que Noemi sai de Belém de Judá para a terra dela de Moabe com fome? Olhe que Noemi sai de Belém de Judá para Moabe por causa da fome. Ruth sai de Moabe para Belém de Judá por causa da fome. O que não estava aberto para Noemi, abriu-se para Ruth. Por quê? Porque veja que no transcorrer desses 9 para 10 anos, Noemi consertou com Deus. Depois da morte de Elimeleque, Quilion e do outro Malom, os 2 filhos, foi aí que vocês vão ver uma Noemi fragilizada, falando em voltar, falando em se arrepender e trazendo tanto o nome de Deus e as escolhas de Deus para a vida dela. Não vamos assistir essa mesma Noemi fazendo isso, saindo de Belém para Moabe. Então, irmãos, é quando o conserto é feito, é que a porta abre. Levante a mão e dê glória a Jesus. Glória a Deus. É quando você se ajusta com Deus que as coisas começam a dar certo. Você fica por aí com esse nariz empinado, todo brabo, toda braba, insatisfeita, querendo assim, querendo daquele jeito, querendo do outro jeito, aleluia, mas não olha para você e não vê a necessidade que você tem de mudar. Amém, meus irmãos amados? Os irmãos estão aprendendo? Glória a Deus. Ruth apegou-se a Noemi, não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiar. Deus é assim, Ele gosta disso. Terceiro subtópico, leiam: unidas contra a crise. Toda a família pode passar por um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante da sua situação difícil, como no caso de Noemi. Às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto isso é natural, pois quando nós deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz que diremos, pois, estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, verso 31. Deus é pelo seu povo. Isto não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora,
no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre os seus membros. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não tivessem unidas? Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra com uma visão de esperança, paciência e tenacidade para superar todas as dificuldades da vida. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor da sua família. Vamos ficar de pé para pedir a Deus que todos os membros da nossa família se unam, porque a escassez de fome, a escassez de emprego, a escassez de sucesso pode dar-se a essa guerra, a essa briga que a sua família pode estar passando. Quero convidar a irmã Dinael para ler a sinopse do encerramento do primeiro tópico. Do segundo tópico, desculpe. A lealdade entre Noemi e Ruth é evidenciada na decisão de ambas, uma indo e a outra ficando, a fim de superarem juntas em Deus todas as dificuldades. Deus seja louvado. Quero convidar para fazer uma oração a irmã Beatriz. Nesta hora, a irmã vai orar para que todas as sogras, noras, genros, todas as famílias, irmãos, todos caiam de joelhos e peçam a Jesus Cristo que não haja briga na família para não atrapalhar o processo. Eu saúdo a Santa Igreja com a paz do Senhor, amém? Amantíssimo Deus, eterno Pai, nesta manhã, diante da Tua palavra, que é verdade e vida, te louvamos, Senhor, por todo ensinamento, pela inspiração do Teu Espírito Santo, e te pedimos, ó Pai, que haja paz nas famílias, que haja paz nos lares, Senhor, nos relacionamentos, Senhor, de sogra. Meu Deus querido, por saber que temos uma sogra, mães, filhos e filhas, Pai, que se tornem, meu Pai, abençoados, que se tornem prósperos, Pai, em paz nos nossos lares, Senhor, no nosso convívio familiar. Repreende todo espírito de briga, repreende, meu Pai, o espírito de confusão. Meu Senhor, tira, meu Pai, do nosso meio tudo aquilo que não te agrada, meu Deus, e que possamos viver em paz, como essa sogra com essa nora, meu Pai, como Ruth com Noemi, Pai, viver em paz para a glória do Teu nome, porque houve propósito, e quando nós entendemos que há propósito no meio familiar, a glória de Deus desce, o céu se abre e o mistério acontece para a glória e a honra do Teu nome, em nome de Jesus, amém. O glória, quem diz amém? Eu venho como estou. Levante a mão e cante, eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Eu venho. Abençoa, Senhor, a família. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Bem alto. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Eu me sinto feliz em cantar com os meus, em cantar com os meus e pertencer à família de Deus.
Eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Pode sentar, meus irmãos. Meus amados e minhas queridas irmãs, graças a Deus por mais um tópico da nossa lição de hoje. Quero saudar os irmãos que estão em casa me assistindo. Quero dizer da minha gratidão a todos os alunos e pedir que todos vocês em casa continuem assistindo. Vou até pedir para a irmã Patrícia depois pegar todas as lições dadas aqui no altar e também postar e pôr numa playlist ali direitinho para eu poder orientar eles. E o culto pode deixar lá ao vivo, deixa o culto lá na listagem de ao vivo, pode deixar. Só que existe o culto e existe a mensagem, né, do culto. É importante que os irmãos saibam sempre que todo culto alguns que eu permito que deixe, esse de hoje vai ficar, mas existe também a mensagem do culto, que é isso que eu quero que os irmãos assistam. Irmão, não fiquem escutando, comendo outras coisas por aí. Os irmãos têm aqui, olhe o perigo que é sair de Belém de Judá, não é? E ir lá para Moabe, né, pastor? Lá para Moabe, vamos ficar em Belém de Judá, na nossa casa, orando para Deus mandar. Vamos, irmãos, para o terceiro tópico: fé e trabalho em uma nova perspectiva. Partindo para o encerramento, vamos ler o primeiro subtópico: a chegada à terra do pão. Leia comigo Ruth, capítulo 1, versículo de número 19, irmãos. Gostaria que um dos irmãos viesse aqui ler Ruth 1 e 19. Pastora Cândida, por favor, venha ler Ruth 1 e verso de número 19. Toda a igreja lê com a serva de Deus. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Lemos Ruth 1:19. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Amém. Meus irmãos, a chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada com as duras experiências passadas em Moabe, e preferiram ser chamada de Mara, cujo significado de hebraico é amarga. Êxodo capítulo 15, versículo de número 23. Eu quero convidar aqui o irmão Ricardo para fazer essa leitura. Glória a Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 15. Sejam rápidos, irmão. E no versículo de número 23. Acompanhem essa leitura, toda a igreja.
Salve a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, irmãos. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. Então, Mara significa o quê? Amargura. A Noemi disse: meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara, porque sou fruto de uma amargura, de uma terrível dor. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida, o Senhor estava no centro da sua vida, e não poderia imaginar a sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntas, vivendo da fé, como a Bíblia diz, que o justo viverá pela fé. Vamos para o segundo subtópico do terceiro tópico, como diz, recuperando a autoestima. No livro de Ruth 15, capítulo 1, verso 15 a 18, já lemos. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que fez entender que ainda havia esperança para ela. Chegando a Belém, no princípio da colheita de cevada, no capítulo de número 1, no versículo 22 de Ruth, ela chegou nesse período da cevada. Os irmãos já tinham até acompanhado, né? A irmã achou aí, irmã? Ruth capítulo 1, verso 22. Achou? A irmã está perguntando se eu achei o quê? Achou o quê? Eu estou crendo que a irmã está envolvida ali, ó. Vamos lá. Então vem você. Vem você. Glória a Deus. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Aleluia. Então, irmãos, fiquem atentos na lição, porque eu posso chamar vocês a qualquer momento. Eu quero a participação de vocês aí embaixo. Glória a Deus. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. No livro de Ruth, no capítulo 2 e no verso 2, irmão vai ver Ruth, glória a Deus, começando a trabalhar. Vem aqui, irmã Ruth, lê Ruth capítulo 2, versículo 2, lê aí embaixo mesmo, aí mesmo, aqui ó, nesse microfone. Ruth 2 e 2. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos lá. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e a sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar a outra. Amém, irmão? Foi aquela alegria, aquela força, aquela coragem e determinação de Noemi que proporcionou, de Ruth, que proporcionou para Noemi maior vontade de perseverar.
Que Deus ajude para que os irmãos sejam contagiantes nisso. Quem diz amém? Vamos para o terceiro subtópico do terceiro tópico. Como é que diz? A hora, bora irmãos, a hora do trabalho no campo de Boaz. No capítulo 2 e no versículo 8 a 17, que é uma leitura grande, ela então começa uma labuta. Capítulo 2, do 8 a 17 é muito grande, então a gente lê só o capítulo 2, verso 8 e verso 17. Vai lá, irmã Ruth, leia o 8 e o 17. 8 e 17? É. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, minha filha minha, não vais colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. 17. E esteve ele apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. Então veja que Ruth, louvado seja Deus, muito disposta, apesar dos problemas que estava passando, estava corajosa, otimista, queria recomeçar a vida, queria se levantar e deu certo, glória a Deus. Não é depressão, não é parar, é avançar. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. No livro de Ruth, no capítulo 2, no verso 1, diz isso, que eu gostaria que o evangelista ali lesse. Ruth, capítulo 2, versículo 1, vai naquele microfone e, por favor, explane para nós. E tinha Noemi uma parente de seu marido. Uma ou um? Afasta aí, irmão, afasta aí. Você está ruim para ler, viu? Peraí. Que, irmão, isso não pode ser. E tinha Noemi uma parente de seu marido. Vem aqui, irmão Francisco, nesse valente. texto. Obrigado, irmão, obrigado. Fiquem atentos, irmão. Olha, quando eu começo a expor vocês, eu começo, às vezes, a me decepcionar, porque eu estou ensinando a uma igreja que eu quero que seja melhor do que eu. Amém? E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. O irmão achou uma letra ali, um A, e botou no meio, e eu não sei onde foi que ele encontrou, né, irmão? Então, aqui nós observamos que agora Ruth vai à terra de um parente de Noemi, que talvez ela não estivesse nem lembrado mais, não contaria mais com ele. Então, Ruth, nessa demonstração corajosa, vai a esse campo e ali começa a trabalhar. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar espiga que os segadores abandonavam, praticamente permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Deuteronômio 24, 19 a 21, os irmãos vai ver que havia uma lei, e a lei era: você que é o dono da propriedade, colhe todos os mantimentos, inhame, macaxeira, milho, trigo, tudo que você escolher aqui, pegue o bom, o melhor de tudo, levem para o mercado, mas deixem na terra os restos, aquelas pontas de batata, aquelas batatas quebradas, deixe que é para os pobres apanhar. Era uma forma dos pobres sobreviver, porque não tinha nenhum serviço assistencial. Hoje, camarada, tem gente aí até sem querer trabalhar para comer do governo. Então, naquela época não existia isso.
Naquela época você não trabalhasse, morria de fome. E a Bíblia diz que quem não gosta de trabalhar, que também não coma. Tem um versículo aí, provérbio, viu, Francisco? Tem um provérbio que diz que quem não gosta de trabalhar também não gosta de comer, não. Morra de fome, tipo isso. Amém, meus irmãos? Porque o que dignifica o ser humano é o trabalho. É o trabalho. Olha, irmãos, se Ruth tivesse ido com a carteira de identidade dela fazer uma ficha e esperar um auxílio, ô meu irmão, a gente não estava falando dela aqui não, era mais uma. Que Deus livre essa igreja de ficar aí mendigando esmola. Todos são capazes de trabalhar e de avançar. Louvado seja o nome de Jesus. Então ela começa a trabalhar como? Catando aqueles restos. Deuteronômio capítulo 24, de 19 ao verso 21. Quem foi que encontrou aí embaixo? Levanta a mão. Vá aqui, irmão, ler. Glórias a Jesus. De 24 ao capítulo de número 24, de 19 a 21 de Deuteronômio. Leia. Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vidimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Entenderam? Era na lei de Moisés aplicado isso, que o resto do café deixa. O que acontece hoje na Ceasa? Não é isso? Chega na Ceasa, não tem aqueles restos de feira que eles dão. Era tipo isso. Entendeu, meus irmãos? Era tipo isso. Inclusive, é contra a lei de Deus, pastor. Essas ONGs criadas pelos esses governos do PT, esses governos de esquerda, os donos do supermercado hoje preferem jogar no lixo do que dar. Por quê? Porque os pobres agora, além de pobre, eles estão organizados. Tem um sindicato deles. As ONGs que protegem ele, não dá nada a eles. Não dá nada. Eles podem se desgraçar de fome, como os que chegam aqui. Chega aqui um bocado com fome, mas de vez em quando tem gente aqui do Ministério Público, gente querendo olhar a cozinha, querendo olhar tudo. Tem hora que dá vontade da gente dizer, não dá mais nenhum pedaço de pão, deixa morrer todo mundo de fome, porque não é isso que eles votam nos partidos de esquerda, votam nesses criminosos que estão aí. E depois esses criminosos usam eles somente para isso. Os criminosos usam os pobres. Enquanto houver pobre, olha, vocês estão pensando que esses partidos de esquerda, PT, PSOL, esses partidos aí, Rede, essas coisas aí, PSDB, PSB, esses partidos, é tudo, PDT. Vocês estão pensando que ele gosta de pobre? Nenhum deles são pobres, eles não são pobres. É a mesma coisa daquele camarada que bota um cachorro perto dele, mas ele não gosta do cachorro. Ele bota um cachorro porque ele é dono de uma clínica. Aqui mesmo em Caxias tem um. Eu adoro cachorro. Ele tá bom, ele adora cachorro, ele adora ele. Entendeu, irmão? Ele não desce da sua bela Hilux, nem lá vai. Então,
esses comunistas, eles fabricam pobre. Por exemplo, lá em Pernambuco agora, lá no Ceará, trancaram as barragens, as represas, para aquela água que o presidente Bolsonaro mandou não fosse mais. Voltou os caminhões de pipa. Tomei conhecimento agora lá que os prefeitos, está perto das eleições, está chegando a eleição para prefeito, estão secando, que é para começar a servir a população pobre com os caminhões de pipa. Então o pobre serve para eleger esses vereadores corruptos e esses prefeitos corruptos. Entende, meus irmãos? Quanto mais pobre, mais esses países, mais esses partidos se sustentam. Se o povo prospera, esses comunistas deixam de existir. Essas desgraças, esse câncer da sociedade deixa de existir. Então veja que aqui Ruth foi beneficiada por uma lei, a lei de Moisés, em que dava ao pobre o direito dele catar as espigas sem ninguém incomodá-lo, sem ninguém o atrapalhá-lo. E aí o pobre ele era dignificado com o seu trabalho. Veja que vocês vão ler o livro de Ruth e vai ver que Ruth trabalhava, mas tinha um fiscal de Boaz olhando ela. E quando Boaz perguntou para o fiscal disse: essa moça aqui dá para ser contratada. Ela entrou aqui como mendiga, mas ela dá para ser contratada, porque desde manhã que essa mulher trabalha. E o texto que a gente acabou de ler aí, viram quantos grãos, quantos sacos ela colheu? Não está no texto? Que ela juntou bastante. E aí foi quando Boaz deu a ela a mesma regalia e disse: quando os trabalhadores estiverem na hora do almoço, traga ela junto, ponha ela junto. Quer dizer, ela foi dignificada porque estava trabalhando, não foi pedindo esmola que ela deu a volta por cima, porque eu nunca vi um mendigo pedindo esmola ficar rico. Agora eu já vi o mendigo parar de pedir esmola e começar a fazer alguma coisa e melhorar a sua vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja querida. Vamos parar de pedir esmola a esse povo. Assim Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra Noemi. Ora, se a Bíblia diz: com o suor do teu rosto comerás, não é isso? Com o suor do teu rosto comerás. Nós temos que, e pelo que a Bíblia diz, nós vamos ser, louvado seja Deus, bem-sucedidos se a gente trabalhar. Estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com a sua sogra Boaz, Boaz ofereceu o seu campo, sua proteção, e se tornou o provedor de Noemi e de Ruth. Partindo agora para o último tópico, de número 4. Vamos para o quarto tópico. Ruth encontra o remedor da família. Primeiro subtópico do quarto tópico, como diz, Ruth descobre o remedor de Noemi. Meus irmãos, ao se dispor a apanhar restos de espiga deixada pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque e por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento e a respeito da propriedade, conforme orientava a lei.
Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiro das suas riquezas espirituais. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9 diz isso, a riqueza de Cristo para a nossa vida. Veja, olhe para mim. Boaz se fez de pobre para trazer Noemi e Ruth para dentro da riqueza, adotando-a. Ele remiu a Ruth para colocá-la dentro do testamento dele. O que, meus irmãos? Não podia, sem remir, não podia, sem adotar, sem consentir, não podia. Mesmo Noemi tendo um parentesco com ele precisava reconhecer. É assim, todos nós viemos de Deus, pastor Carlos. Todos nós viemos de Deus. Mas é preciso que Jesus reconheça. É preciso que nós entreguemos a nossa vida para Jesus e nosso Senhor Jesus Cristo nos reconheça e nos apresente a Deus como reais herdeiros. O que diz o texto que outrora foi pedido? 2 Coríntios 8, verso 9. Alguém lê, por favor, para mim? 2 Coríntios 8 e 9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Então, Boaz parece muito com a figura de Jesus, a tipologia da figura de Cristo. Ele é uma tipologia de Jesus. Boaz, como o remidor. A riqueza de Cristo é para a sua família. Vamos para o segundo subtópico do quarto tópico. Boaz redime Ruth, a moabita. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciões do povo na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. O remidor, por direito, era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança resgatada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que aquela terra fosse dele. Convencendo os anciãos e os antigos donos, a fizeram assim. Mais que isso, Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a moabita, entrou para a genealogia de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 1, verso 5, ela então é citada. Olha, irmãos, que essa menina que veio de Moabe, agora ela é adotada dentro de Judá. Glória a Deus que não podia, né? E dentro de Judá, agora, glória a Jesus, ela entra para a linhagem, para a árvore, glória a Deus, genealógica de Jesus Cristo. Até chegar em Jesus, começa aqui por ela. Os irmãos encontraram? Pode ler, por favor? E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Amém? Então, de Boaz
gerou a Obed, não é isso? Ali a partir do casamento com Ruth. E aí chegou a Jessé, louvado seja Deus, e de Jessé veio Davi. Amém, igreja? Então Ruth, glória a Deus, tornou-se família de Jesus. A moabita, que agora, glória a Jesus, faz parte do plano salvífico de Deus para as nossas vidas. Quem dá glória para Jesus por isso? Agora, voltando aqui ao plano divino, através de Boaz. Boaz era um homem muito ético. Era aquele tipo de homem que não acreditava que por ser rico podia tudo. Ele era humilde também. Veja que ele compra aquelas terras. Veja que ele entra naquela briga, naquele negócio, tudo para defender Ruth. Louvado seja Deus. Mas ele não se amigou, ele não teve casos extraconjugais com ela. Veja, meus irmãos, ele disse: eu quero casar, mas para eu me aproximar dessa mulher, primeiro eu quero ver se não existe nenhum homem aqui interessado que possa atrapalhar. Foi para a porta da cidade, o júri veio e ele disse para todo mundo: se ninguém aqui tem nada com essa mulher, se ela realmente é uma mulher livre, eu a casarei. Olha, meus irmãos, para mim, existem pessoas por aí faltando com esse caráter. Homem dando em cima da mulher dos outros, namorando com mulher dos outros. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: o homem, quando tem caráter, ele não entra nesse tipo de marmota. Irmão, até uma mulher saiu de um relacionamento, de um namoro, deixe ela lá. Deixe ela lá. Se você tem interesse, espere essa mulher lá quieta. Não é assim, irmãos? Deixe os resíduos, a sombra dos seus ex-amor ser curada para lá. Não sirva como arma de vingança, não se permita. Irmã, que história é essa, minha irmã? Camarada ficou viúvo ontem, a mulher está fedendo no caixão e um bocado merece um nome que eu não posso usar aqui o termo, porque eu sou um homem de Deus, mas é vergonhoso, é feio. Mulheres que ficam esperando o marido da outra separar para ela dar em cima. Essa semana eu estava conversando com um aqui, a camarada separou-se e já tem uma mulher dando em cima. Primeiro que, olha, irmão, é nojento, é porco, e é por isso que Deus não honra. É por isso que Deus não abençoa. Veja o meu instinto de caráter dentro dessa igreja, com a minha vida. Quando foi que eu trouxe alguém aqui galanteando? Não, por quê? Porque eu não quero, irmãos. Não quero e não quero que ninguém me dê. A gente tem que ter princípio, irmãos, caráter. E eu agradeço muito a Deus também, porque enquanto alguns aqui batiam muito com a língua nos dentes, todo mundo mordeu a língua, porque de vez em quando o pastor é criticado, não é, irmãos? O pastor fez isso, o pastor aquilo. O pessoal não gosta da gente e fica falando besteira. E todo mundo mordeu a língua. Mordeu, porque alguns achavam que eu era um homem extraviado. Eu já ouvi até comentários por aí. Só que eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que eu não sou desrespeitoso com ninguém.
porque esse é o meu princípio. E segundo, além do meu princípio, eu temo a um Deus. Eu não me sujo. Eu tenho as minhas vestimentas brancas perante a igreja, perante o meu Deus. Agora, quem tem suas mentes porcas, sujas, são pessoas que vivem fazendo essas coisas. Por isso que Boaz, agora, ele vai para a entrada da cidade, irmãos, e diz: quem está atrelado a essa mulher? Ela realmente é livre? E havia o outro moço que tinha as posses e que ele era, por direito, responsável para liberar ou para querer casar com ela, porque não era uma escolha da mulher, né? Era lei. E ali Boaz comprou as terras, Boaz comprou o título de liberdade, deu a ela a carta, disse: agora você é livre. Aí foi lá e perguntou: quer casar comigo? Aí ela disse: quero. Ele estava casando com uma mulher livre. Foi assim que Cristo fez com você, viu? Nós estávamos resgatados pelo diabo, éramos escravos de Satanás, e Cristo pagou a conta que a gente devia e perguntou: quer me servir? Né? Foi o mesmo serviço. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus para todos sempre. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, nós vamos agora comentar a partir de Mateus 1:5. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz a um filho, o qual recebeu o nome Obed, o pai de Jessé, e este, o pai de Davi, grande rei de Israel. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como o filho de Davi, formado o elo da linhagem do Messias. Para terminar, terceiro subtópico do quarto tópico, o tema noras e sogra. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre eles não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que a vontade de Deus é da vontade de Deus que noras e sogra, bem como genros, sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que a nora e a sogra podem superar juntas a dor, o luto, o período de escassez em que a família está sujeita. Apesar da enfermidade de um filho ou de um neto, nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos nos glorificar ao Senhor nosso Deus. Agora vamos para a conclusão. A história bíblica de Ruth é um exemplo de fé e relacionamento entre uma nora e uma sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes. O cunhado e o marido, mais adiante, tudo isso, Deus honrou seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e nora, bem como genros e sogro, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Meus irmãos,
nós agora vamos aproveitar e vamos fazer as perguntas, começando pela pergunta de número 1. Queria que você, Dinael, fizesse a pergunta de número 1 para o questionamento, a revisão de conteúdo. Qual é a pergunta? O que significa a palavra Belém? A palavra Belém significa o que, irmão? Casa de pão, muito bem. E vamos à segunda pergunta. Como era constituída a família de Noemi enquanto estava na Judéia? Como que era, faça essa pergunta a vocês, como é que era constituída a família de Noemi enquanto estava na Judéia? Vocês querem saber? O que que era? O que que era, Dina? De pé, minha querida. De pé, minha querida. De pé, minha irmã. Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilion. Eram os 4, não era? Quem era o nome? Qual o nome? Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, que eram filhos. A terceira pergunta. A despeito de todos os sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, o que Ruth descobriu? O que foi que Ruth descobriu, meus irmãos, no meio daqueles conflitos todos? Isso tudo são pontos que estão dentro da lição, apesar de termos a resposta. Qual foi, Dinael? Que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, que supre as nossas necessidades. Em glória. Ruth descobriu que o Deus de Noemi era verdadeiro, que ela se converteu ao Deus de Noemi, ela não era crente. Amém, meus irmãos? E essa luta fez ela descobrir isso. Quarta pergunta. Segundo a lição, em que tipo de mulher Ruth se tornou? Ruth se tornou que tipo de mulher, Dinael? Fé, uma mulher de fé. Uma mulher de quê, irmão? De fé. Disposta a superar a crise de subsistência. Quarta pergunta. Segunda lição, não, já foi. Quinta pergunta. O que podemos perceber a respeito de Boaz? Boaz é um tipo de Cristo. É uma tipologia de Cristo. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Peça, irmão João, para as outras classes se aproximar. Glória a Deus. Vamos encerrar orando agora a nossa lição. Vamos encerrar. Vocês gostaram, irmãos? Estão felizes, irmãos? Glória a Deus, igreja. Eu quero convidar a vir aqui à frente fazer essa oração o esposo da nossa irmã Beatriz. Glória a Deus. Vem orar a Jesus agora para o Espírito Santo nos abençoar. Mais grato a ti, cante. Senhor Deus, mais uma vez na Tua santa presença, te agradecemos por essa mensagem poderosa, meu Pai, e edificante nas nossas vidas. Continue sempre trazendo, meu Pai, diante do Teu altar, essas revelações para o Teu bispo, meu Pai, para trazer para conosco também, meu Pai, nos passando esse alimento que é muito importante. E muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Meus irmãos amados, eu quero dizer a todos que estão em casa assistindo, que chegou a hora de todos vocês refletirem em casa, divulgar essa mensagem para todo mundo, e não tem nada de extraordinário, nada de novo, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, e eu quero convocar vocês em casa, para se tornar dizimista e ofertante a partir de hoje dessa obra. Preciso que todos vocês abracem essa obra, todos que estão em casa. Nós vamos postar essa mensagem
para vocês e vamos pedir a vocês que no final dessa palavra dê uma entrada na sua conta e pegue o seu dízimo e a sua oferta e entregue, porque essa obra não pode parar. Eu quero nesse momento orar os dizimistas e os ofertantes. Quero convidar você, minha filha, venha orar os dízimos e as ofertas nesta oportunidade. Todos vocês preparem uma oferta toda especial em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Oremos. Glorioso Deus, eterno e soberano Pai, neste momento, Senhor amado, diante da Tua santa presença, quero estar Te apresentando, Senhor, a todos os dizimistas e ofertantes, Senhor, que estarão, meu Deus amado, abençoando a Tua obra. Que o Senhor não deixe faltar o alimento, continue prosperando grandemente na vida de cada um dos irmãos, Senhor, e toque no coração de cada um, para que eles venham abençoar a Ti. É isso que eu venho te pedir e te agradecer nesse momento, no nome de Jesus, amém. Amém. Meus amados irmãos, chegou a hora de todos virem à frente para trazer no altar de Deus os seus dízimos e as suas ofertas.